Prece de Eusébio, André Luiz. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamo-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre e, antes de tudo, louvamos-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germens não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente, e fortalece-nos as mãos para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, assim seja. Nosso assunto hoje é para falarmos um pouco sobre mediunidade, e essa palavra remete muito à ideia de espiritismo. Então existe muita a tendência da conexão entre mediunidade e doutrina espírita, entre mediunidade e espiritismo, como se as duas ideias, esses dois conceitos, eles estivessem interrelacionados no tempo, como se a mediunidade tivesse surgido junto com o espiritismo, que é o que as pessoas muito pensam, em função dos fenômenos que aconteceram no século XIX. Para quem não estiver percebendo aí nessa imagem que está aparecendo, isso é uma foto batida na época das mesas girantes. Quem prestar atenção vai ver que as mesas estão... essa mesa está fora do chão. Ela está levitando aqui nessa mesa com essas 4 pessoas. Então, há quem possa dizer que a mediunidade ela surgiu aí nesse momento, nessa época específica, quando o espiritismo surgiu. Mas se a gente for fazer uma leitura atenciosa daquilo que aconteceu na humanidade, dá para ter a percepção de que ele, de repente, aconteceu antes. E alguns podem dizer que a mediunidade surgiu em Hydesville, em 1848, quando a gente teve o fenômeno das irmãs Fox. E aqui cabe uma boa pergunta, né? Se Kardec não fala das irmãs Fox, se esse fenômeno de Hydesville não está entrelaçado com a história do espiritismo de maneira mais clássica,
se a literatura espírita não trata desse fenômeno, qual é a importância que ele tem? Por que ele é tão importante se ele está desconectado do cenário das demais pesquisas que foram feitas nesse sentido? A razão é que o fenômeno de Hydesville é o primeiro fenômeno na história da humanidade em que você tem laudos científicos comprovando a veracidade daquilo que teria acontecido. Até então, antes desse fenômeno de 31 de março de 1848, nós não tínhamos ainda nada científico na área, havia apenas aquela ideia até muito próxima da ideia do demoníaca ou coisa mal explicada, etc. Então, é aqui a Universidade de Nova York, tem um reitor chamado Joseph Edmonds, ele manda 2 equipes para Hydesville para estudar o fenômeno, e as 2 equipes confirmam os fenômenos que aconteceram lá, que foi muito mais do que batidas. Inclusive, ele tinha uma filha chamada Laura, que ele levou na segunda equipe, ele pessoalmente vai para fazer a pesquisa, porque ele não acredita no resultado da primeira. E leva a Laura com ele, sua filha, porque ela era taquígrafa, para ela ir pegando as anotações. Não tinha gravadora, tudo feito com taquigrafia, as anotações. E quando chega lá, Laura entra em transe mediúnico e fala 9 idiomas diferentes lá dentro do barracão dos Fox. Mas há quem diga que não é aí, tem coisa anterior a isso. A gente diz, não, mas na Idade Média tinham as bruxas, aquelas mulheres que eram até torturadas, excomungadas e queimadas em fogueiras, porque elas apresentavam dons de ver os espíritos, de ter algum tipo de sensibilidade espiritual. Então, não. Então, a mediunidade não é da época dos Fox. A mediunidade é da época da Idade Média, porque ali, sim, é que começou a mediunidade na nossa história. E, realmente, nós temos muitos relatos, na época da Inquisição, de pessoas com sensibilidade espiritual que foram até, inclusive, sacrificadas por conta disso. Mas há quem possa dizer que não é. Esse dado já é bem depois, porque dá para dizer que a gente teve momentos anteriores a isso, na época antiga, na Grécia antiga, naqueles oráculos, haviam as pitonisas que ficavam dentro de lugares de difícil acesso, onde as pessoas entravam para fazerem seus pedidos, para saberem sobre o futuro, e haviam aquelas mulheres que elas eram consagradas a esse trabalho de conexão com o mundo espiritual, as sibilas, as pitonisas, que ficavam em posições dentro desses oráculos apenas para o atendimento a essas questões e conectavam-se com os, na época, chamado de deuses, que era nada mais do que os espíritos. Então, nós temos aí algumas pessoas que poderão dizer, não, a mediunidade ela surgiu, foi ali, naquele período da Grécia Antiga, na Era Clássica, onde a gente tem várias histórias desse tipo, muitas. Naquele filme 300, onde Leônidas combate com o Império Persa, tem uma cena que aparece uma consulta aos oráculos nesse filme, mostrando que isso era uma questão muito comum. As obras de Emmanuel estão cheias de relatos da época do Cristo, desse tipo de busca, a mediunidade por trás dessa religião. E há quem diga que está mais atrás ainda, e vai lembrar da época de Moisés abrindo o Mar Vermelho, Moisés recebendo as tábuas da lei, as pragas do Egito e mais um monte de fenômeno extraordinário que Moisés produzia. Então, esses fenômenos são o atestado de que a mediunidade, na verdade, é anterior ao período da Grécia Antiga, que seria, então, portanto, lá em Moisés a gente já tem expressões de mediunidade. Então, na verdade, não é lá, vamos mais para trás, 1.300 anos antes do Cristo. E se a gente for pensar bem, antes de Moisés, no Egito Antigo, também existiam as práticas de oferenda aos deuses, de relação com o mundo espiritual. O Egito era uma nação profundamente espiritualista, e essa questão da comunicabilidade com os espíritos era muito frequente
dentro da cultura que os egípcios cultivavam. Então, a gente pode dizer que não foi Moisés. Antes de Moisés, a gente teve essa experiência. E de antes, a gente vai chegar lá no período da pré-história. Existem vários monumentos da época da pré-história que nos apontam que o homem tinha alguma relação com o sagrado, com o divino, alguma coisa bem interessante nesse sentido. Nós temos um sítio arqueológico, Stonehenge, na Inglaterra, onde ali existem muitas informações espirituais do homem da pré-história. O homem da pré-história tinha alguma coisa em que ele percebia o mundo espiritual que o rodeava. E uma coisa muito curiosa que nós encontramos dentro da história da humanidade são as estruturas chamadas de sambaquis, que são espécie de jarros aonde as pessoas são sepultadas. E vejam só essa sepultura em que a pessoa está ali, que é da pré-história. Temos uma sepultura e em torno da pessoa que está sepultada, nós temos vários potes, tigelas. Por que eu enterraria a pessoa com as tigelas que eram dela? O texto que está aqui, ele é retirado de um site português. Então, o português que está aqui não é o português do Brasil, é português de Portugal. Olha o que está escrito no texto. Além de sepultar os mortos, característica exclusivamente humana, colocava-os na posição fetal, semelhante aos bebês no ventre materno, ou seja, a volta para o mundo espiritual, você voltava para a posição fetal, de volta ao começo, com alimentos e objetos pessoais. Aí não sou eu que estou dizendo, está dito ali, ó. A justificação, se fosse em português do Brasil, era justificativa. A justificação para este tipo de prática era o fato de o Homo sapiens parecer acreditar na vida após a morte. Porque só isso que justificaria uma pessoa ser sepultada com seus objetos pessoais. Por que eu pegaria o morto e enterraria com seu arco, sua flecha, suas tigelas, suas coisas, seus colares? Só se ele fosse precisar disso depois. Mas de onde eu tiraria a crença de que essa pessoa vai precisar dessa tigela, dessas coisas? Eu tiro essa crença das experiências espirituais já vividas nas quais eu tive a chance de ver. Ué, o cara morreu, mas o cara está vivo. Eu vejo quem morreu aparecendo para mim. Como eu vejo quem morreu aparecendo, é porque a pessoa está viva. Se ela está viva, ela vai precisar das roupas, do arco, da flecha. Então, na raiz dessa movimentação cultural, nós já temos aí a expressão da mediunidade. Em síntese, a mediunidade surgiu junto com a espécie humana. Ela surgiu junto com o homem. O espiritismo não. O espiritismo realmente surgiu a partir da publicação da primeira obra de Allan Kardec, em 18 de abril de 1857. Às vezes, quando a gente fala isso, as pessoas dizem, mas é muita arrogância dizer que o espiritismo surgiu a partir da obra de Kardec. O espiritismo sempre existiu porque sempre teve reencarnação, sempre teve vida após a morte. Não é verdade. Só que não podemos confundir verdades espíritas com espiritismo. As verdades espíritas são tão antigas como o próprio homem. A ideia da reencarnação, da imortalidade da alma, da vida após a morte, isso é velho como a própria espécie. Mas a palavra espiritismo, ela foi criada por Kardec. Então, ela não existia antes, ela só foi existir quando Kardec criou. Então, quando se fala que o espiritismo surgiu com a obra de Kardec, é porque realmente surgiu com a obra de Kardec. Não o conceito de imortalidade, não o conceito de reencarnação, mas a doutrina, enquanto doutrina apresentada do jeito que o espiritismo ela surgiu sim com a publicação das obras que Allan Kardec fez.
Então, o que é que a gente vai concluir daqui? Que a mediunidade, ela está presente na nossa história desde sempre. Nós sempre estivemos trançados com a história da mediunidade, diferente do espiritismo, que é uma doutrina. Então, nós estamos lidando com a questão da mediunidade desde que surgimos sobre a face do planeta. Não é novidade que isso esteja acontecendo conosco. Então, desde o período do Egito Antigo, nós tínhamos um animal chamado escaravelho, que aparece muito nas joias dos egípcios, que eram exatamente objeto de adoração, exatamente por isso, porque o escaravelho era o símbolo da imortalidade. Ele representava o dom da imortalidade nos seres. E durante muito tempo, nós, como modelo de adoração, adorávamos os animais, e aí estava o escaravelho colocado no centro dessas questões. Nós tivemos um período em que a gente também adorava os nossos ancestrais. Os totens que aparecem em algumas culturas, algumas civilizações, nada mais são do que as representações dos antepassados. Então, a ideia de que os antepassados estavam vivos e os acompanhavam nas caçadas faziam com que eles construíssem os totens. E aí, a cada geração, os totens iam se tornando cada vez mais complexos, com o surgimento de novos ancestrais que passavam a ser protetores daquele clã. E aí, o que a gente vai observar? A ideia desses antepassados como elementos vivos, protegendo a comunidade. De onde tiravam isso? Da capacidade mediúnica que os seus representantes religiosos, seus pajés, seus xamãs possuíam. Depois nós passamos por um outro período no qual não eram mais os animais os nossos objetos de adoração, não eram mais os nossos antepassados. Passamos a cultuar os nossos heróis. Hércules, Aquiles, Ulisses. Esses homens, esses heróis extraordinários, foram guindados à condição de deuses, e nós passamos por um período em que a gente adorava esses heróis, adorávamos essas pessoas, e depois da morte nós cultivávamos a presença deles como se eles fossem realmente filhos dos deuses, se fossem pessoas divinas, e havia um culto que não era mais aos animais, não era mais aos totens, era um culto aos nossos heróis. Depois passamos para um período que era a adoração a vários deuses. Nós temos nas várias culturas do mundo a ideia de vários deuses para serem adorados. Tínhamos apenas um povo que tinha a adoração pelo um Deus único, mas a adoração de vários deuses era a tônica dominante no planeta durante muito tempo. Aqui é uma cena de um sacrifício asteca. Os astecas gostavam muito de sacrificar os seus derrotados em guerra. Eles colocavam essas pessoas no alto da pirâmide e retiravam o coração dessas pessoas. Isso era uma prática comum. Depois nós tivemos no Antigo Egito um período curto de 12 anos de adoração de um Deus único. Foi quando Akhenaton, pai de Tutankhamon, criou a ideia de adoração a um Deus único. Mas esse Deus único era o Sol, ele era um Deus material, não era um Deus imaterial. Então aqui nessa imagem aparece Akhenaton e sua família, a esposa ali atrás, e os 2 filhos atrás. Então, aqui você tem Nefertiti, que é a mulher de Akhenaton, e atrás Tutankhamon e Ankhsenamun, que seria a irmã de Tutankhamon e mais tarde sua esposa. Ele casa com a própria irmã. Isso era uma prática comum no Antigo Egito. Então, você vê que no Antigo Egito, você vai ter vários deuses. E por que tinha tanta religião com vários deuses e só uma com um Deus só? É porque os vários deuses nada mais eram do que os espíritos que se comunicavam com as pessoas. Se a gente bem perceber, esses deuses eles não eram criadores, eles eram apenas protetores ou executores, cuidadores de algumas funções na nossa sociedade.
E esses deuses, que não eram criadores, eram chamados de deuses por uma questão de nomenclatura. Mas, a bem da verdade, a gente tinha um que criava e ele tinha um corpo de outros auxiliares no seu panteão, aonde os demais deuses exerciam funções específicas dentro desse cenário. Então, o judaísmo, ele não tinha vários deuses, ele tinha só um Deus. As outras doutrinas tinham vários deuses, mas só um que realmente criava. Curiosamente, dentro de todas as religiões politeístas não existe anjos. Só tem anjo em 3 religiões, que são as 3 religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Porque como eles queriam um mensageiro entre Deus e os homens, eles viam alguém que se comunicava com eles, e esse alguém não podia ser Deus, então eles criaram a ideia dos anjos. No politeísmo isso não acontece. Por quê? Porque tem vários deuses, os deuses vêm, conversam com os homens, falam o que querem, dão suas sugestões, etc. Então nós temos hoje várias regiões do planeta onde os vários deuses são cultuados da forma como essas culturas entendem que eles têm que ser reverenciados. Então, na Índia, existem muitas oferendas que são feitas dentro do rio Ganges, não é? E você tem também as expressões, como, por exemplo, a expressão do pensamento do Buda, aonde a ideia do mundo espiritual existe, mas a ideia do espírito não é tão clara como nas demais doutrinas. Ele não tem uma expressão muito nítida sobre a existência do espírito vivendo do outro lado, mas ele fala que depois da morte a nossa energia continua viva, e essa energia volta a viver, mas ele não dá a ideia de um ser que continua existindo tal como fosse quando vivo. Essa é uma diferença que o budismo tem em relação às demais doutrinas que falam sobre isso. Porém, no budismo também tem mediunidade. Essa energia que fica do lado de lá, ela pode se manifestar trazendo informações para nós. Bom, e nós temos também a ideia dos anjos inspirando os profetas, inspirando os homens espirituais, porque como nós não tínhamos a ideia dos deuses, os anjos é que fariam o papel de serem esses mensageiros de Deus para com os homens. A ideia de mediunidade, ela é presente em diversos pontos da nossa cultura e ela foi que movimentou as diversas religiões. As religiões, no fundo, estão todas elas conectadas através da mediunidade. Se você for procurar como foi que cada religião surgiu, você vai perceber que na raiz da religião, por trás de tudo que você está vendo, o papel da mediunidade aí é fundamental. Qualquer uma, a mediunidade está por trás. No judaísmo, a mediunidade é muito forte, no islamismo, no cristianismo, em todas, nas religiões pagãs, essas conexões com o mundo espiritual são muito presentes. Então, a mediunidade sempre esteve relacionada conosco até o presente. Nós temos hoje doutrinas onde você vai fazer oferendas para os seus antepassados, vai deixar comida para eles, exatamente pelo fato de que nós temos essa ideia, cada religião com um matiz um pouco diferente, mas todos nós conectados na ideia de que nós temos antepassados, nós temos pessoas que nos precederam e que essas pessoas continuam vivas e a gente leva as nossas oferendas para esses companheiros. Em síntese, a mediunidade é a mãe de todas as religiões. Se alguém aparecer para dizer que a mediunidade não é verdadeira, está negando a própria religião a qual pertence. Porque todas as religiões surgiram de fenômenos espirituais que dali então deram início a toda a discussão. Foi uma revelação, foi uma visão, foi uma aparição que se deu, e a partir dali fulano recebeu o chamado de Deus e começou
Então, você pode pegar qualquer uma. A igreja mórmon, o Joseph Smith teve um encontro com os apóstolos e, a partir dali, desenterrou o livro de Mórmons naquelas tábuas de aquelas placas de ouro, junto com uma pedra de Urim-Tumim, e aí foi fazendo a tradução do livro de Mórmons para construir um testamento novo das informações sobre isso. Então, você vai encontrar qualquer um. A igreja Assembleia de Deus, como foi que ela surgiu? Os missionários vieram para o Brasil, e aqui tiveram uma revelação, e a partir daí, então, começaram a pregação nova. Nós estamos com essa presença da mediunidade nos acompanhando desde o princípio de todas as coisas. Quem nos divide não são as religiões, são os adeptos delas. Porque, no fundo, a mensagem das doutrinas é tão parecida que os mensageiros, se sentassem à mesa, eles concordariam com todas as coisas que os outros colocam. Somos nós, os fiéis, os profitentes das religiões, que fazemos as diferenças, as divergências, e produzimos, assim, os processos de dor, de negação, que a gente observa em várias manifestações religiosas dentro do nosso mundo. Já que estamos falando sobre mediunidade, nós temos dentro do texto bíblico muitas informações sobre mediunidade que existe dentro do conjunto dessa obra. É certo que a Bíblia não é um livro só, não é de um autor só, mas nas diversas obras que ele contém, existem muitas informações desse tipo. Então, por exemplo, nós vamos encontrar no Velho Testamento, logo no começo, lá a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, que falavam com Deus, Deus conversava com eles. Pelo entendimento que o Espiritismo nos dá sobre o que seja tudo isso, a gente vai entender que isso não é exatamente Deus com quem eles falavam, mas alguém que eles conversavam, algum espírito, que se apresentava para eles como uma autoridade religiosa, e eles, na falta de uma melhor definição, tratavam essa entidade como se ele fosse o próprio Criador. Então, os patriarcas falavam com Deus. Existe um momento no qual José, aquele que foi vendido para o Egito e que depois se tornou o primeiro-ministro e tal, ele esconde uma taça dele dentro do saco de trigo que o seu irmão Benjamim havia vindo buscar. Eles vieram buscar trigo e ele manda esconder a taça dele dentro do alforje que levava o trigo que Benjamim voltaria para Israel levando. Mas ele fez isso de propósito, para prender o irmão e verificar como que os outros reagiriam. Então, quando os soldados surpreendem os irmãos de José na estrada, eles dizem: vocês roubaram alguma coisa de nós. Aí ele disse: não, ninguém roubou nada, aqui não tem ladrão. Aí os soldados dizem: devolvam a taça do nosso Senhor adivinhar. José, portanto, adivinhava através de uma taça. Botava água na taça e ali tinha as suas visões, interpretava sonhos, tinha uma série de condutas bem interessantes do ponto de vista mediúnico. Então, José é mais um personagem muito interessante nesse cenário. Mais para frente um pouquinho, no livro do Êxodo, a gente já vai encontrar Moisés. Esse conversava com Deus, entre aspas, direto. Falava com ele, Deus conversava com Moisés. E, mais uma vez, essa figura que conversava com Moisés, no entendimento que o Espiritismo nos dá, não era Deus realmente, mas um espírito que se apresentava como se fosse o próprio Criador. Tivemos também, dentro do Velho Testamento, com Moisés, não somente as conversas com Deus, que é uma expressão da mediunidade, mas os vários fenômenos físicos que Moisés produziu durante o período em que ele esteve na frente do povo. Muitos fenômenos, muitos. Não vou nem me referir à abertura do Mar Vermelho, que ela é muito controversa, mas ele fez vários fenômenos extraordinários, bem interessantes, ao longo dos vários anos, das décadas que ficou com eles. Nós também temos, na parte de Moisés, a proibição de se evocar os mortos.
de se consultar os mortos, que estava no livro de Moisés de uma forma, e as pessoas acabaram interpretando de maneira diferente. O que nós temos lá é uma proibição de se consultar os mortos, é a necromancia, é adivinhar pelos mortos, que é uma coisa que o Espiritismo também condena. Você ficar utilizando da mediunidade para interesses pessoais. Eu queria saber se eu caso, se eu não caso, se eu viajo, não viajo. Essas coisas são questões nossas e não se deve estar trabalhando com as questões espirituais. Também, durante toda a história do Velho Testamento, nós vamos encontrar Israel tendo, ao longo desse tempo todo da Bíblia, do Velho Testamento, 16 profetas. Os profetas nada mais eram do que médiuns. Isso é um profeta. Então, eles tinham uma faculdade mediúnica incrível e eles, então, serviam de bússola para o povo de Israel, porque pela vidência, pela audiência, pelos vários recursos mediúnicos que eles possuíam, eles acabavam produzindo vários fenômenos que levavam as pessoas a terem um certo temor, um certo respeito pela autoridade divina, porque eles sabiam que esses homens viam as coisas que poderiam acontecer e os fenômenos eram assim bastante intensos, muito fortes. E por isso era uma espécie até de controle social que era exercido pela função desses tais sacerdotes, desses tais profetas. Tivemos também um personagem muito singular, que é Elias. Elias é um homem que surgiu, ninguém sabe de onde, ele vem da cidade de Tesbe, que fica hoje no Líbano, ele vem lá do norte de Israel, ninguém sabe sua origem, quem é seu pai, quem é sua mãe, onde ele nasceu, ninguém sabe nada sobre a sua história. Elias aparece e faz uma série de fenômenos muito interessantes. Jesus ressuscitou mortos, Elias também ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, onde ele ficou hospedado por vários anos. Também Jesus acalmou a tempestade, Elias fez chover em Israel quando já estava sem chover já há 2 anos. Jesus andou sobre as águas, Elias teve um discípulo chamado Eliseu, e Eliseu, quando ele estava uma vez trabalhando na produção de uma casa, bateu e o machado caiu dentro do rio e afundou. E aí Eliseu fez o machado boiar. Fez o machado boiar. Aí o machado boiou e ele então pôde seguir a construção do que ele estava fazendo. Elias é tido por Israel como um homem singular. E aí se vale a informação, hoje, os grandes rabinos que estudam sobre judaísmo, eles dizem que Elias ainda continua aparecendo. Os grandes rabinos que estudam com profundidade, os grandes cabalistas, esse pessoal que mergulha na profundidade do texto, eles são entendidos como pessoas de muita sensibilidade espiritual e eles falam que o profeta Elias aparece para eles, senta na mesa e estuda com eles. A principal obra de Cabala é escrita por Rabi Shimon Bar Yochai, chamada Zohar. Ela foi escrita e revisada por Elias. Rabi Shimon escrevia e Elias disse, deixa eu ver. E aí ele já em espírito, porque ele já havia desencarnado há mais de 700 anos, ele olhava e dizia, não, isso aqui se revisa, não. Então eles escreveram a 2 mãos. Rabi Shimon e Elias era o supervisor do trabalho dele. Nós temos uma passagem também muito interessante, mediúnica, no livro de Reis, no capítulo 28, chamado A Pitonisa de Endor. Não sei se todos conhecem essa história. Isso se dá na época do rei Saul. O rei Saul havia sido estabelecido por Deus como um rei para o povo de Israel, estava constituído como rei, e Deus se agradava dele, mas ele começou a pegar um caminho meio indesejável, e aí começou a acontecer que ele perdeu a capacidade de se comunicar com Deus. Os profetas não lhe davam nenhuma informação, ninguém trazia nenhum dado espiritual para
para Saul. Saul também não conseguia falar com Deus de modo algum, ele não aparecia em visão, nem em sonho, nem em nada. E aí Saul começou a ficar muito angustiado. E naquela época ia acontecer uma batalha. E ele estava muito preocupado se ele ia vencer ou não essa batalha. Então ele chama os soldados e diz para ele o seguinte: procurem uma pitonisa para que eu consulte essa mulher para saber qual vai ser o resultado de amanhã. E os soldados dizem: mas Senhor, tu mesmo mandaste matar todas as bruxas que existiam. Não sobrou nenhuma. Não, tem que ter sobrado pelo menos uma. Vão, procurem, descubram quem é, que eu, assim que souber onde ela mora, eu vou lá para consultá-la, para saber o que vai acontecer. E assim é feito. Eles saem a campo, descobrem na cidade de Endor uma mulher que era médium, e eles então vão até a casa dela e fazem um contato com ela, dizendo que Saul está querendo fazer uma consulta. Aí, a mulher aceita a consulta e aguarda pelo seu consulente, mas não sabe quem é. Ela não sabe que ele é o rei Saul. Ele, então, tira as vestes reais, coloca uma veste comum, de homem comum, e vai até a casa dela para fazer a consulta. Quando ele chega lá, ela não o reconhece, naquela época não tinha foto do rei, ela não sabia quem era o rei, fazia ideia de como era a cara dele. E aí Saul entra e ela recepciona, ele senta, ela pergunta para ele assim: a quem tu queres que eu faça subir? Porque eles achavam que os espíritos ficavam embaixo da terra. A quem tu queres que eu faça subir? Aí ele diz para ela: eu quero que tu faças subir a mim Samuel. Aí ela então evoca Samuel. Quando ela evoca Samuel, Samuel, espírito, entra no ambiente e, vendo Saul, se curva diante dele e faz uma reverência real. Quando ela vê que Samuel está se curvando diante daquele homem, ela descobre: é Saul, é uma armadilha. Ele preparou isso para que eu pudesse me delatar e agora ele vai me matar. Quando ela vê o que acontece, ela fica apavorada. Meu Deus, você é Saul, fez isso para me matar, meu rei, não faça isso comigo. Ele: não. Nesse momento a lei está suspensa. Quem está consultando sou eu, aí eu posso, então a lei não vai valer para você nesse momento. Eu quero que você chame aí o Samuel, que eu quero conversar com ele. Aí o Samuel entra em conexão com ela dá passividade, e ele então conversa com Samuel. As perguntas que Saul faz são todas perguntas sobre a vida banal. Como é que vai ser a guerra, se ele vai vencer a guerra, o que é que vai acontecer. Tudo preocupado só com o trono, nada com relação ao espírito, mostrando que realmente Saul estava muito distante daquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Então ele conversa com Samuel e ele pergunta a Samuel: eu gostaria de saber de você sobre a guerra de amanhã. Afinal, nós vamos vencer ou não vamos vencer? Eu quero saber se eu vou sair vitorioso dessa batalha amanhã. Me diga, Samuel. Resposta de Samuel: amanhã, tu e teus filhos estarão comigo. Essa é a resposta. Então, esse episódio da pitonisa de Endor é um episódio muito forte de mediunidade dentro do Velho Testamento. Mas talvez nada se compare com o jantar de Belsazar, ou em algumas traduções, Balsazar. Esse rapaz, Belsazar ou Balsazar, ele é o neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi quem invadiu Israel e levou os judeus como cativos para a Babilônia. Eles estavam cativos, e quando ele fez a tomada de Israel, ele levou do templo de Jerusalém todas as peças de ouro, todos os elementos que eram mais preciosos que existiam dentro do templo de Jerusalém. Isso é levado para lá, para o império, para a capital do Império Babilônico. E aí, tempos depois, já quem estava no trono não era mais Nabucodonosor, era seu neto, Belsazar. Ele dá um banquete para 1000 pessoas. Nesse banquete, faltou, não sei como é que chama aí, aqui chama baixela. São as bandejas para servir comida. Faltou aquele material
para distribuir comida nas mesas. E ele disse, pega aquele material que a gente pegou do templo de Jerusalém, bota a comida e serve. Ou seja, ele pega as bandejas que eram usadas no templo de Jerusalém para as oferendas a Deus. E usa essas bandejas para colocar a comida para os seus convidados. Quando o jantar está no meio, ocorre um fenômeno mediúnico incrível, materializa-se, está na Bíblia, não estou inventando, materializa-se um braço, só o braço, no meio da festa. Todo mundo fica apavorado, porque o braço aparece no meio do nada, e o braço vai na parede e escreve 4 palavras em hebraico. Mene, mene, tekel, parsin. Ninguém sabe o que significa, ele chama seus sábios, eles não conseguem interpretar. Aí eles lembram que Daniel, que era um líder espiritual entre os judeus que estavam lá, estava cativo e conhecia isso. Aí Daniel vem, lê as 4 palavras, Mene, mene, tekel, parsin. Mene significa pesado, medido. Tekel, faltando um pedaço, incompleto. Parsim significa dividido, rachado, fragmentado. Aí diz Daniel, aqui é pesado, pesado, medido, medido, avaliado, avaliado, avaliado com muito critério. O teu reino foi avaliado, pesado, medido, tekel, e foi encontrado em falta. Parsim significa que o seu reino vai cair. Naquela mesma noite, o Império Persa entraria em Nínive e exterminaria o poder dos babilônicos. Então, acabava o Império Babilônico aí, com a figura ímpar de Daniel, que, segundo os estudiosos, é o único personagem do Velho Testamento que não cometeu erro algum. Todos os demais personagens do Antigo Testamento possuem uma falhinha ou outra, mas diz-se que Daniel foi o que não errou. Tudo que ele fez está bem certinho. Não trouxe uma doutrina. Estou falando assim que ele não errou, no sentido não é como um Cristo, que ele não trouxe uma doutrina, ele não era exatamente isso, mas ele era um homem muito correto, fazia as coisas muito certinhas. E ele deixou um livro chamado Livro de Daniel, que é um livro que tem uma conexão muito forte com o Apocalipse. Há quem suspeite que Daniel seja uma encarnação anterior de João, o Evangelista. Se for verdade, então nós temos aí já 3 encarnações sucessivas, né? Nós temos Daniel, João Evangelista e Francisco de Assis. Então, se isso for verdadeiro, nós temos aí esse espírito fazendo 3 viagens, se isso for verdade. Mas essas curiosidades espirituais acabam não sendo de grande valia para nós. Não confundir João Evangelista com João Batista. João Batista é outra personalidade, um cara duro, que é a reencarnação de Elias. É um outro João. Duro, rígido, mais contundente. João Evangelista muito mais doce. Daniel era um homem doce. Francisco de Assis também, um homem doce. Então, essas são as informações que a gente coleta da mediunidade dentro do texto bíblico. Mas no Novo Testamento não é diferente. O Novo Testamento também está cheio de experiências desse tipo. Como, por exemplo, quando João, o Batista, vai renascer, Zacarias, seu pai, vê um anjo dentro do templo. Essa visão é um fenômeno mediúnico. Maria, quando tem a informação de que ficará grávida, vê um anjo. Os magos vêm do Oriente. Existe muita gente que, quando fala sobre a visita dos magos, diz assim, os reis magos, eu quero que ache onde está escrito que eles são reis. Não tem essa palavra no Evangelho. Diz assim, e uns magos vieram do Oriente. Eles não eram reis, eles não eram donos de nação. Eles eram reis entre os magos, eles eram como se fossem sumos sacerdotes, magos de alta capacidade. E o que é um mago? Um mago, no fundo, é um bruxo. E, no fundo, um bruxo nada mais é do que um médium.
Então, eles eram grandes médiuns do Oriente que vieram para visitar Jesus. Qual era o país deles? Não é dito, eles não são donos de países, eles são grandes médiuns, grandes estudiosos das questões espirituais, que sabiam ler, de certa maneira, os fenômenos que aconteciam no mundo em que viviam e, portanto, conseguiam fazer essas conexões com o que estava acontecendo ao seu redor. Os magos vêm e visitam o menino. Quando eles vão embora, José sonha: não volte para Nazaré, vá para o Egito. Existem pessoas que querem matar a criança, e ele vai para o Egito. Ele vai para o Egito e depois ele volta do Egito com outro sonho. Jesus, quando vai ao templo de Jerusalém com 8 dias para fazer a sua circuncisão, que chama a apresentação de Jesus ao templo, no fundo, é uma cerimônia judaica chamada Brit Milá, que é quando a criança é circuncidada. Simeão, ao ver aquela criança com 8 dias de nascido, percebe que ali estava a salvação. Então, isso mostra que ele tinha alguma percepção também espiritual. Os evangelhos falam muito de curas que Jesus teria realizado para umas pessoas chamadas endemoniados. Não, eu não escrevi errado. Tem muitas pessoas que pensam que a palavra endemoniado não é. É esse nome feio mesmo. Endemoninhado. Parece que assim que o demônio fez um ninho da cabeça da pessoa, mas é o endemoninhado garazeno. Essa que é a palavra que se usa no evangelho para isso. O que eram os endemoninhados? Obsediados. Pessoas em processo de obsessão muito profundo, num estágio já de praticamente possessão, uma subjugação danada que os espíritos já tinham feito a determinados indivíduos, e até que o pai diz: olha, joga meu filho no fogo, joga meu filho no chão, eles não dão paz. Então, esses aí nada mais eram do que espíritos que se comunicavam através das pessoas. Existe diálogo de Jesus com essas entidades que estavam perturbando as pessoas. Tudo isso demonstra as características que a gente tem com relação a esse fenômeno. As curas que Jesus produziu também são fenômenos dessa natureza. Temos também a transfiguração de Jesus, como aquela que aparece no capítulo 19 de Mateus, onde ele se transfigura e ocorre a materialização de Elias e de Moisés, mostrando essa característica. Nós temos a esposa de Pilatos, no dia que Jesus é preso, ela manda um recado para ele: esta noite não dormi por conta de que tu irás julgar um homem justo. Ela sonhou na véspera: por favor, não cometas injustiça. Então, ela manda, ele está julgando Jesus, e ela manda o bilhete. Ela sonhou que ele iria ter naquele dia um julgamento difícil, porque ele iria julgar um homem justo. De onde ela tirou isso? Quem trouxe essa informação para ela? Tudo isso são informações mediúnicas. E a mais extraordinária de todas, que é a ressurreição de Jesus, onde o próprio Cristo reaparece aos seus discípulos, mostrando todo um cenário de que a vida continua, de que nós, na verdade, ao contrário do que imaginamos, somos todos nós espíritos que necessitamos de entender melhor a questão da vida após a morte. A mediunidade, ela é uma faculdade orgânica. E quando a gente falava isso anos atrás, as pessoas diziam: mas como que ela pode ser orgânica se isso, na verdade, é espiritual? Só com o tempo agora mais próximo de nós é que a gente conseguiu entender o que é essa faculdade orgânica, como é que é essa questão. Então, nós temos na obra de André Luiz uma informação sobre o chamado corpo pineal, ou glândula pineal. Isso aqui é o nosso cérebro. Para quem ainda não entendeu, aqui é o nosso cérebro. Os nossos olhos estão colocados aqui mais ou menos nessa posição, que é o cerebelo. E nós temos aqui uma posição atrás dos nossos olhos, bem no centro da cabeça. Se nós pudéssemos passar uma linha na altura dos olhos e no meio da cabeça, a gente ia bater nesse ponto que está
super bem guardado. Imagina, a nossa caixa craniana ela é toda de osso, que é para proteger o cérebro. E a glândula pineal está bem no centro desse negócio, que é para ninguém conseguir acessar. Ela é lá dentro mesmo, que é para você não conseguir acessá-la, tá vendo? O corpo pineal é esse mocinho bem pequenininho que aparece aqui no centro da tela. Nós temos na nossa cabeça várias glândulas, várias. Não é só essa, não. Nós temos aqui, por exemplo, a hipófise, ó. A hipófise é muito importante porque ela controla todo o nosso sistema endócrino. Mas a hipófise está submetida à epífise, que é a mesma glândula pineal. Ela tem esse nome de pineal porque ela parece um pino. Por isso que é pineal. Então vamos lá. É esse cara aí, esse corpo pineal, que é o que faz a predisposição orgânica para que a gente consiga ter a mediunidade. Vamos olhar com mais atenção sobre isso. Olha o cérebro virado agora ao contrário. A gente deu uma virada de 180 graus. Como se a pessoa estivesse agora olhando para a direita, né? E aí ela está olhando para o lado direito, os olhos estariam mais ou menos nessa posição, e aqui nós temos a glândula pineal posta. A glândula pituitária é a mesma hipófise. Então, veja o que acontece aqui. Nós temos nesse cenário uma glândula importantíssima, a glândula pineal, que é objeto de muitas discussões dentro do Espiritismo, a partir principalmente da obra Missionários da Luz, quando André Luiz trouxe muitas informações sobre a glândula pineal. Aqui a gente pegou esse local do centro do cérebro, onde a glândula pineal está posta, e trouxemos na forma de um zoom para cá, onde a gente pode ver a glândula pineal está na pontinha desse corpo aqui. Ela está nessa posição final. Eu não sei se todos conseguem perceber um desenho que se forma por trás, no entorno da pineal. Mas vamos lá. Ela é chamada a glândula das glândulas, porque ela é a glândula mais importante do ponto de vista de comandar as demais. Quando nós entramos na adolescência, porque a glândula pineal é que manda o comando. Ó, pode começar a adolescer. Ela manda um comando para a hipófise manda um comando para a tireoide, aí a tireoide manda o comando, ou para o testículo, ou para os ovários, para que a pessoa deixe de ser criança e comece o processo de adolecimento, de promover o processo do adolecer de cada um de nós. Então, ela é quem comanda isso. E eu não sei se alguém já percebeu que quando a glândula pineal desperta e começa a acionar os mecanismos da chamada época da puberdade, que é essa mudança de menino para rapaz ou de menina para moça, é o mesmo período em que eclode a mediunidade, porque é a pineal que está agindo, então ela age para os dois lados, e ela o espírito ele tem uma conexão muito forte com a pineal, porque não tem ninguém que mande na pineal. A pineal é que manda nas outras, é ela que segrega uma substância que desperta as outras glândulas para que ela consiga funcionar. Por isso, os antigos achavam que era aí na glândula pineal que a alma morava. Os videntes viam nos espíritos a luz na cabeça, viam na pineal um brilho muito forte. Então, então o espírito mora aí dentro. E diversas obras espíritas relatam uma luminosidade muito intensa na relação da mediunidade com a pineal. Então, ela aparece como sendo um centro da alma pela capacidade que ela possui de emitir essa luminosidade. Outros chamam de o olho da alma. Olho? Por que olho? Será que? Por que eles chamam de olho? Os egípcios antigos tinham essa imagem que representa o símbolo da imortalidade. Agora, dei uma comparada nessa imagem com a estrutura que nós temos dentro do nosso cérebro. Vamos dar uma olhada. Olha lá.
Vejam como é semelhante à estrutura que os egípcios tinham e a estrutura que nós também possuímos. Então, há muitos que dizem que essa relação aí desse olho da alma nada mais é do que a história que os egípcios montaram de que existe o olho da alma, que no fundo era a nossa velha epífise. O que se descobriu mais recentemente, e o professor Sérgio Felipe, que tem um trabalho muito grande na área de estudo da glândula pineal, é um processo de cristalização que acontece com ela. Por isso que é orgânico. A glândula pineal dos médiums, ela tem uma capacidade de cristalização muito mais efetiva do que dos não médiums. Os não médiums, depois de passar da adolescência, ela murcha e ela, entre aspas, como que perde a sua função, porque ela já detonou o processo de adolecimento, então depois ela vai murchar e vai perder a importância, porque a sua função estaria cumprida. Mas nos chamados médiums, ela murcha, mas dentro dela observa-se a formação de uma estrutura semelhante a cristais, que seriam os elementos, segundo se crê, que promoveriam, facilitariam esse fenômeno da conexão espiritual. E é por isso que a gente fala de uma luminosidade que os espíritos percebem quando no transe mediúnico acende uma luz, é a frequência de conexão que bate no cristal e aí produz uma frequência que não é visível aos olhos nossos, mas espiritualmente ela é visível. Então, se eu não tiver essa estrutura física, não funciona a mediunidade. Portanto, é uma faculdade orgânica. Emmanuel tem uma definição muito bonita que ele diz que mediunidade é luz que brilha na carne. E é exatamente isso. Nós temos uma capacidade de trazer isso do mundo espiritual para o mundo corporal. É exatamente essa ideia da frequência que bate, que dá sentido para os chamados mantras, que muitas religiões orientais têm, que ficam... Mas esse povo está horas fazendo o mesmo barulho, o que eles estão querendo, gente? Vamos fazer o que com isso? É para que a frequência que eles emitem produza uma sintonia com a epífise, com a glândula pineal, e ela faça progressivamente esse processo de conexão com os espíritos. Por isso, juntando o começo da conversa com o final, a glândula pineal é a chave para o fenômeno mediúnico. É aí que está a conexão que a gente tem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Falando de fenômenos espirituais, nós temos basicamente dois tipos de fenômenos espirituais que o homem é capaz de produzir. Uma família de fenômenos espirituais são chamados de fenômenos anímicos, e outra família de fenômenos espirituais são chamados de fenômenos mediúnicos. Os fenômenos anímicos têm uma característica diferente dos fenômenos mediúnicos. Os fenômenos anímicos são os fenômenos que são produzidos pela própria alma encarnada. São potencialidades que o espírito encarnado tem de produzir de si mesmo determinados fenômenos que são espirituais. Não são mentirosos, não são mistificação. Eles são fenômenos reais, mas não são fenômenos mediúnicos. Eles são fenômenos anímicos. O fato de serem anímicos não dá a eles demérito. Eles são apenas fenômenos que acontecem de maneira que eles fogem da conceituação daquilo que um fenômeno mediúnico exige. Então, vamos lá. Qual é a grande definição para o fenômeno anímico? A grande definição é um fenômeno produzido pelo próprio encarnado sem a interferência dos espíritos. Todas as vezes que o ser encarnado produzir um fenômeno de natureza espiritual sem a presença de espíritos,
estamos falando de fenômeno anímico. Não se quer dizer com isso que esteja falando de fenômenos indesejáveis. Eu trouxe aqui 10 tipos de fenômenos anímicos para a gente ver. Vamos lá? São fenômenos anímicos. Primeiro, dupla vista. O que é dupla vista? Dupla vista é o seguinte: eu estou aqui nesse ambiente e eu mesmo, não tem espírito não, eu mesmo saio do corpo, vou lá, eu mesmo vejo o que está acontecendo, eu mesmo volto e eu mesmo digo. Não precisa de ninguém para me falar o que era não, tá? Se for um espírito que vem me contar o que ele viu, aí é evidência, audiência, sei lá o quê. Mas se sou eu que me desdobro, vou lá, vejo e volto, então é dupla vista. Qual é a diferença de dupla vista para o chamado desdobramento? É que na dupla vista você está em estado de vigília e não perde a lucidez. Você está aqui e num piscar de olhos você vai lá e você volta. Aí você diz, não. Nesse momento eles não estão lá, a casa está fechada, inclusive. Só a luz do pátio que está acesa. Mas você está falando de uma coisa que está lá do outro lado. Um caso clássico de dupla vista aconteceu com Emanuel Swedenborg, durante um incêndio que aconteceu em Londres. Ele estava em Estocolmo, e de lá de Estocolmo ele narrava a sequência do incêndio. Disse, olha, agora o incêndio chegou na loja tal. Agora os bombeiros chegaram. Aí teve um cara que perguntou, e minha loja? Disse, não, sua loja ainda, o incêndio ainda não chegou. Mas pode ser que chegue, vamos aguardar. Aí, estão apagando o fogo. Minha loja, o fogo apagou, sei lá, 6 lojas antes da sua. E quando o cara chegou lá, realmente aquilo tinha acontecido. Então, Swedenborg tinha o dom da dupla vista. Isso não é mediunidade, tá? Por quê? Porque a gente sempre, para que tenha mediunidade, tem que ter espírito. Aí eu pergunto, onde está o espírito na jogada? Não tem espírito. Sou eu mesmo que produzo o fenômeno. Então, é fenômeno anímico. Dupla vista. Fenômeno 2. Sonambulismo. O sonambulismo é um fenômeno anímico que Kardec assim conceituou no Livro dos Médiuns. Mas os espíritas não gostaram desse nome. Trocaram. Em vez de sonambulismo, nós chamamos de desdobramento. A pessoa sai do corpo e volta. Eu saio do meu corpo, vejo meu corpo dormindo na cama, ando pela casa, vou na geladeira, vejo que as pessoas estão, às vezes vejo o meu filho estudando, olho no relógio, vejo a hora e volto para o corpo. Não é mediunidade. Ué, mas não saiu do corpo? Não vai... Aí eu pergunto, cadê o espírito? Você trouxe alguma informação de espírito? Não, então não foi mediunidade, foi fenômeno anímico. Se você tivesse saído e tivesse visto um espírito no seu quarto, aí você volta para a sua casa, para o seu corpo e diz, tem um espírito bem aqui, minha mãe está aqui no quarto. Aí é mediúnico. Essa é uma questão de conceito. Como não tem espírito na jogada, não é mediúnico, é fenômeno anímico. Se você desdobrar e enxergar um espírito, passa a ser mediúnico. Se desdobrar e não enxergar nada do mundo espiritual, é apenas um fenômeno anímico. É uma filigrana diferença, mas é só para a questão de sermos fiéis à definição do que é mediunidade. Número 3, bicorporiedade. Bicorporiedade, eu estou aqui, eu me desdobro de onde eu estou, vou para outro lugar e me materializo lá. Me materializo lá sem perder a lucidez do lado de cá. Então, eu estou lá, estou cá. Estou lá, estou cá. Isso é bicorporiedade. Ué, mas não é mediunidade? Não, não tem espírito, sou eu estou sozinho. Sou eu que desdobrei, fui lá, fiz e voltei. Santo Antônio de Pádua produziu isso. Eurípides Barçanufo produzia bicorporiedade. Quarto fenômeno, hipnose, em que você hipnotiza pessoas. É uma faculdade anímica,
não é mediúnica. Psicometria. A pessoa pega um objeto que pertenceu a outra pessoa e consegue falar sobre o dono do objeto. Ué, mas isso não é mediunidade? Só se for um espírito na jogada. Se não tiver, então não é mediunidade. A psicometria, ela acontece em objetos que a pessoa gostava, para que ela tenha impregnado o objeto dos seus fluidos. Se for um objeto que ela comprou ontem na loja e estava com ela simplesmente, você vai pegar e não vai perceber nada. Mas se você pegar algum objeto que era muito próximo dessa pessoa, está cheio do magnetismo dela. Determinadas pessoas pegam os objetos e sentem os seus donos e são capazes de descrever estado de espírito ou características do que aconteceu. Não é mediunidade, é animismo. Transfiguração. Jesus no alto do Monte Tabor se transfigurou. Não é mediunidade, animismo. Eu me transfiguro e eu me torno. Jesus ficou o quê? Suas vestes ficaram brancas como a luz e seu rosto ficou resplandecente como o sol. Não tem espírito, não é anímico, não é mediúnico, é anímico. Quando eu me transfiguro em algo independente de espírito, não é mediúnico. Mas se eu, de repente, num fenômeno de manifestação mediúnica, eu assumo características do espírito que está se comunicando, mediunidade. Porque está ligado a um espírito. Na psicometria, eu pego o objeto e eu sinto, mas se eu pegar o objeto e um espírito vier dizendo no meu ouvido, aí já não é mais anímico, é mediúnico. Então é assim, se não tiver espírito, é anímico, é animismo. Se tiver espírito, não é animismo, é mediunidade. Outro fenômeno que também é anímico, telepatia. Eu transmito o meu pensamento para outra pessoa, nós nos comunicamos mentalmente. Se eu faço isso, então eu estou falando de um fenômeno que não é mediúnico. Se um espírito levar a informação de um para o outro, aí já não é mais anímico, aí já é mediúnico. Mas se é a minha mente que lê a mente do outro, então já não é mais mediúnico, é anímico. Na conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, se a gente perceber no texto, não existe a pergunta de Nicodemos para Jesus. Diz assim, e de noite visitou Nicodemos, que era um dos principais entre os sacerdotes, vai visitar Jesus à noite. E quando Jesus o vê, então Jesus respondeu dizendo, ele nem tinha feito a pergunta ainda, e Jesus diz, em verdade, e Jesus respondendo-o disse, em verdade vos digo, se tu não renasceres de novo, não podes ver o reino dos céus. Mas ele nem perguntou. O que aconteceu? O Cristo foi lá e leu a mente dele, sabia o que ele queria, já ofereceu a resposta. Isso não é mediúnico, isso é anímico. Um outro fenômeno clássico do animismo é o que a gente chama de animismo, que é a comunicação mediúnica que é dada pelo próprio médium durante a mesa mediúnica. Vamos separar. Uma coisa é mistificação, outra coisa é animismo. Mistificação é o médium fingir um fenômeno que não existe. Todo mundo deu comunicação, só eu que não, então eu vou já gemer aqui. Ele começa a simular uma comunicação que não existe. Não tem espírito nenhum, não tem nada ali, não tem coisa nenhuma. E ele fica fingindo, ai, sai de mim. Mas não tem espírito. Isso não é animismo, isso aí seria mistificação. Mistificação é a mentira. O animismo é um fenômeno verdadeiro, legítimo e espiritual correto. O que é o animismo? O próprio médium se manifesta pelo médium. É louco, né?
Mas imaginemos assim, imaginemos que uma pessoa foi enterrada viva numa outra existência. Reencarnou, tornou-se espírita e está na mesa mediúnica. E quando ela está na mesa mediúnica, ela sente uma alteração de consciência e ela começa a dar a comunicação. Ai, socorro, estou preso aqui, me tira desse lugar, me enterraram aqui, socorro, socorro. O que está acontecendo? O espírito, o médium, quando ele entrou em estado de concentração, ele promoveu em si um estado alterado de consciência. Ele afrouxou os laços com o corpo. Na hora que ele afrouxou os laços com o corpo, automaticamente, aquilo que estava armazenado no seu histórico como um clichê pesado, eclode dentro dele. E ele começa a falar, como espírito que é, através de si mesmo. Socorro, eu estou preso, eu estou preso, eu estou preso, me tira, me tira. Ele não está fingindo. Ele está em estado alterado de consciência e a história do próprio médium é que está sendo expressa na mesa mediúnica como se fosse uma comunicação mediúnica. Não é mediúnica, é uma comunicação anímica. Como é que eu vou saber se uma coisa ou é a outra? Como é que eu devo tratar uma comunicação anímica? A gente atende ou não atende? Vamos separar mistificação de animismo. Na mistificação é uma mentira, é uma outra conversa. Aqui, o fenômeno é legítimo, gente. O espírito está sofrendo, ele está se sentindo preso no corpo, preso no caixão, ele quer sair. Então atenda a pessoa. Atenda. Converse com aquele espírito que, na verdade, é o próprio médium. Ué, como é que eu vou saber quando é animismo e quando é mediúnico? Existe uma tendência de quando a gente começa na mesa mediúnica, a gente dar mais vazões para as nossas próprias mazelas, porque a gente está se ambientando a esse processo de concentração. Daí as comunicações mediúnicas acabam tendo muita componente anímica nesse primeiro período. Mas como é que eu vou saber se é animismo ou se não é animismo? Uma boa dica é que o fenômeno anímico de um determinado médium, ele tende a se repetir, porque como ele morreu enterrado vivo, ele foi enterrado vivo, então o que vai acontecer com ele? Ele vai sonhar com o sepultamento, e na mesa mediúnica ele vai ficar repetindo essa história. Então, quando você tem um médium que ele repete sistematicamente a mesma comunicação, esse processo anímico, essa história dele, ele sempre que ele entra em passividade, ele está num campo de batalha, ou então, eu estou todo quebrado, meu Deus, chama um médico, eu estou doente, socorro. Ou toda vez aquela comunicação, a onda, socorro, a onda vai me engolir, me ajuda, e vira e mexe, aquela comunicação da pessoa no mar volta. Vira e mexe, aquela mesma entidade, digamos assim, volta a se manifestar. Então, essa entidade que se manifesta, muito provavelmente, é o médium. Isso não é uma coisa que você tem que condenar o médium. Isso faz parte do processo de catarse que ele está passando. Nós vamos passar por esses fenômenos e isso vai ser muito importante para que a gente consiga crescer enquanto espírito. E o que fazer então? Atende, conversa com a entidade, socorre, porque num estado alterado de consciência, esse espírito precisa de ajuda, ele se sente abandonado, se sente sozinho, se sente doente, ele está desamparado, acolha. Na medida que você, entre aspas, curar essa alma que está assim, esse médium vai ter muito mais condição para oferecer comunicações mediúnicas de melhor qualidade. Outro fenômeno que é anímico, a telecinesia. Com a minha mente, eu mexo objetos de lugar. Eu altero objetos. Então, isso aí é um fenômeno que não é necessariamente feito pelos espíritos. Se for um espírito que mexeu o objeto para mim, aí já não é mais telecinesia, já é mediunidade de transporte.
Mas se sou eu de verdade que estou fazendo isso, aí, então, se sou eu de verdade, telecinesia. É porque vocês são muito jovens, vocês não lembram, mas os que são mais velhos devem lembrar do Uri Geller, que era um israelense que entortava facas e colheres na televisão, movia objetos de lugar, fazia relógios parados voltarem a funcionar. Esses fenômenos que ele produzia, em princípio, eram fenômenos todos anímicos, que ele fazia de si mesmo. Ele não produzia isso com outra pessoa, com outro espírito. Era ele em si que era o produtor do fenômeno. E um último fenômeno anímico que pode acontecer é cura. Ele estende a mão sobre alguém e ele cura aquela pessoa. Ele dá energia de si mesmo e cura os indivíduos. Bom, como se pode ver, Jesus era muito mais anímico do que mediúnico, né? Ele curava, ele tinha telepatia, ele se transfigurava, ele apresentava dupla vista, e tem vários desses fenômenos. O que faz muito sentido, porque é meio ilógico nós pensarmos que Jesus precisasse de um espírito para auxiliá-lo a fazer um fenômeno. Por exemplo, ele tem que curar um cego ali. Cadê um espírito para curar? Meu Deus, me dá um espírito aí para curar esse cego. O cara está com um problema. Então, eu teria que ter um espírito maior do que ele para fazer isso. Não, ele mesmo, o governador planetário, vinha e curava as pessoas. A energia estava nele. E muitas pessoas, se sabe, que promovem o processo de cura doando o fluido de si mesmos. Não é mediúnico, é puramente anímico. Esses fenômenos anímicos, eles estão classificados basicamente em dois tipos pela parapsicologia. Ele tem uma classe deles chamada de psicapa, que são todos aqueles que são feitos e que impressionam os sentidos físicos. Capa vem da palavra kino, que é mexer, mover, que é relacionado com as coisas físicas. E tem um segundo fenômeno chamado psigama, que tem a ver com a mente, que são todos os fenômenos que dizem respeito à mente humana. Leitura, telepatia, essas coisas são todas psigama. Telecinesia, psicapa. Cura é psicapa. Por quê? Porque são coisas físicas, todo mundo vê. O psigama é muito mais subjetiva. Essa é a definição de Heines, que foi um cara que estudou esses fenômenos na década de 30 do século passado. Ele estudou esses dois, mas hoje o pessoal fala de um terceiro, chamado psiteta. O psiteta, esse teta é de Thanatos, que em grego chama-se morte. Psiteta são os fenômenos anímicos que são produzidos não pela mente encarnada, mas pelo morto. Em resumo, psiteta é mediunidade. Quando a gente está falando com pessoas que são da parapsicologia, então, em vez de você falar, fenômeno medium, não, isso aqui é um fenômeno psiteta. Ele não é psicapa, ele não é psigama, porque ele não é feito pela própria pessoa encarnada. Esse é psiteta. Então, o psiteta são aqueles fenômenos que são produzidos através dos chamados mortos, ou seja, aí sim estamos falando de mediunidade nesse momento. Vamos ver o que a gente tem, o que a gente piorou o entendimento das pessoas com o que a gente falou. Piorou não, melhorou muito. Não é porque as pessoas têm muito a tendência, Paulo, de achar que animismo é só aquele fenômeno de comunicação na mesa, e que ele é indesejável. Que a pessoa não pode dar comunicação anímica. Deixa dar. Não pode é mistificar, aí é diferente. Que a mistificação é o fingimento, é a mentira, é o embuste. Não, aí não dá. Mas se a pessoa está num fenômeno legítimo, mas ela está expressando a história dela, deixa a pessoa. Atenda, converse com o espírito, como se ele espírito fosse, embora você já tenha descoberto que é anímico. Rapaz, toda vez essa mulher dá essa mesma comunicação, essa entidade parece que não cura.
vai e volta o tempo todo. A gente manda recolher, mas ela continua nesse mesmo estágio. É ela mesma se comunicando. Aí você vai tratando do mesmo jeito. A hora que ela melhorar dessa questão, aí os canais começam a abrir para captar outras fontes. Quero agradecer demais você, Jorge, por mais essa oportunidade, por mais esses ensinos todos. Uma aula aqui de mediunidade realmente muito interessante, muito bom. Muito ilustrada também com seus slides. Perfeito. Muito bom demais. E, como de hábito, a sua prece final, por gentileza. Então vamos orar. Vamos aproveitar. Divino Senhor das nossas vidas, derrama as tuas bênçãos sobre os nossos corações, para que nós possamos compreender os esforços que tu tens feito, para que nós consigamos compreender a importância da vida espiritual dentro das nossas existências. Obrigado, Senhor, pelas janelas que tu abriste nas nossas vidas, a fim de que pudéssemos nos debruçar em cada uma delas e assim podermos contemplar o mundo espiritual que nos circunda, tendo a certeza de que a vida vai para além da morte. Obrigado, Senhor, de todas as coisas, pelas múltiplas formas que tu nos ofereceste, para que percebêssemos o mundo dos espíritos quando ainda estamos presos na carne. O que seria de nós, Senhor, se ignorássemos a majestade da tua presença ao não percebermos o mundo verdadeiro que nos rodeia? Mas o teu amor infinito não permitiu que nós ficássemos com a sensação do abandono e nos permitiu diversas oportunidades de contemplarmos a majestade da vida verdadeira. Por todas essas coisas, nós te agradecemos profundamente pelas múltiplas expressões e tentativas que fizeste ao longo de toda a história, para que nós despertássemos dos nossos momentos de ilusão, da ilusão que vivemos, e assim pudéssemos dizer que temos sentido e compreendido o real sentido da vida. Por essas oportunidades divinas que nos concedeste de conhecer a mediunidade e de, através dela, podermos tocar o mundo dos espíritos, preenchendo de convicção as nossas almas sofridas, raladas pela vida, nós te rendemos graças e te pedimos que tu nos abençoes, para que nós saibamos usar esse recurso extraordinário, que nós saibamos compreender a influência que os espíritos exercem sobre nós e sobre os outros, e assim possamos disciplinar melhor os nossos pensamentos, as nossas palavras, a nossa própria conduta, entendendo a multidão daqueles que nos circundam e os múltiplos interesses que nos rodeiam. Assim te pedimos que abençoes os nossos corações, que nos fortaleças nos bons propósitos, porque cônscios da multidão de testemunhas que nos rodeiam, nós rogamos a ti que nos sustente nas nossas horas de crise e de angústia, para que os nossos canais de conexão com o mundo dos espíritos não permita que falseemos o passo, que escorreguemos nas estradas do caminho, mas torna-nos, Senhor, capazes de conhecer toda essa realidade, para utilizá-la em proveito nosso e dos outros, na construção da felicidade legítima. Ampara-nos assim a todos, abençoa os nossos corações nos bons propósitos e guarda as nossas almas, ainda que frágeis e inseguras, na tua infinita proteção e sob a tua plena paz, Senhor.